tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Sou morena, sou de estatura mediana, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouquinho abaixo da altura dos ombros e estou usando hoje uma roupa off-white. Venho aqui convidar você para mergulhar comigo nesse maravilhoso mundo da língua portuguesa. O que temos para hoje? Hoje nós iremos reconhecer os sinais de pontuação e outras notações como marcas de expressividade em texto. Você pode estar se perguntando, pontuação para quê? Na interação oral, nós dispomos de vários recursos, como gestos, expressões faciais, entonação e até mesmo o próprio silêncio para expressarmos sentimentos, para expressarmos intenções, etc. Como nós não temos esses recursos nos textos escritos, nós precisamos nos valer de outros que estejam no plano gráfico. E é nesse momento que entram em cena nossos aliados, como a pontuação, as palavras escritas em negrito, em caixa alta, em itálico, etc. Ao lermos e ao produzirmos um texto, é importantíssimo nós percebermos como esses elementos auxiliam na construção da expressividade em todos os textos. O que seriam outras notações? Como exemplo desses recursos, nós temos palavras escritas em caixa alta, em negrito e em itálico. Palavras escritas em caixa alta, em tipografia, são aquelas palavras que estão escritas somente com letras maiúsculas. E o recurso do negrito? É um tipo de letra de traços mais grossos, usado para realçar as palavras, para chamar a atenção de alguma palavra. E o itálico? O que é isso? O itálico é uma letra mais inclinadinha, geralmente inclinada para a direita, também usada para realçar aquele termo. Nessa aula de hoje, nós trabalharemos o efeito de sentido do negrito. O importante é você lembrar-se que quando o autor usa esses recursos, ele está querendo destacar aqueles termos. Aqui nós temos 4 quadrinhos, ou seja, a narrativa está organizada em 4 cenas. Nessa história, como personagens, nós temos o pai do Calvin e o menino. O pai do Calvin está sentado em uma poltrona com um livro na mão e ao lado dele há um abajur. A história começa com o Calvin fazendo a seguinte pergunta: Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Nesse momento, o menino está no colo do seu pai. Bem, claro que eu... Mas algo muito, muito... Calvin, o que você fez? Agora, nós vamos conversar sobre o texto lido e começaremos com a primeira cena, na qual o pai do Calvin está sentado em uma poltrona, segurando um livro com um abajur ao lado. E, nesse momento, o Calvin chega e pergunta: Você me ama, pai? Ele faz uma pergunta. E, nessa pergunta, ele utiliza o ponto de interrogação. Em outras línguas, como por exemplo no inglês, o leitor sabe que aquele trecho é uma pergunta
porque existe uma marca gramatical. E isso não acontece em nossa língua. Então, para que o leitor entenda o texto, faça a leitura com a entonação correta e tenha uma melhor compreensão do que está lendo, é preciso que nós usemos o ponto de interrogação. Ele é utilizado para expressar uma pergunta direta do personagem Calvin. Então, nós sabemos agora que o ponto de exclamação ele é geralmente utilizado para informar que nós estamos fazendo uma pergunta. Seguindo na análise do nosso texto, nós temos aqui mais duas outras cenas da história em quadrinhos. Nelas, o menino já está sentado no colo do seu pai. E ela começa com uma pergunta do Calvin. Você me amaria mesmo se eu fizesse algo ruim? Nós percebemos o uso do ponto de interrogação, reforçando que o ponto de interrogação é um sinal de pontuação empregado na língua escrita para indicar a entonação que nós usamos para fazer perguntas. Porque na fala do pai, nós percebemos o uso das reticências por 3 vezes. Ele diz, bem, claro que eu... Esse sinal pode ser usado para expressar sentidos diversos. Mas aqui, as reticências expressam a hesitação do pai de Calvin. Porque assim que o menino perguntou da primeira vez se o pai o amava, ele respondeu que sim. Não hesitou, não titubeou. Mas, como o menino insistiu na pergunta e ainda colocou uma condição, mesmo se eu fizesse algo ruim, o pai já ficou mais pensativo. É possível perceber esse estado dele, além do uso das reticências, nós também conseguimos perceber esse estado pelo semblante dele. Finalizando a nossa análise da HQ, nós temos aqui a última cena da história. Nela, Calvin continua a manter o suspense, porque ele não revela o que ele fez. Ele só diz, mas algo muito, muito. E nessa fala do menino, nós percebemos que as reticências são usadas. Como eu disse anteriormente, elas podem ser usadas para expressar vários sentidos, mas aqui elas expressam que a fala do menino foi interrompida. Essa fala não concluída acaba gerando um ar de suspense. E no último balão da história, o pai do Calvin grita uma pergunta na qual existe o uso do ponto de interrogação. Nós sabemos que ele está gritando por causa da sua expressão facial, porque ele está com a boca bem aberta. Além disso, temos o contorno do balão, temos as palavras escritas em negrito e com um tamanho maior do que o usado nas outras cenas da história. E qual o efeito de sentido gerado pelo ponto de interrogação? Além de auxiliar na escolha da entonação mais adequada, a interrogação também expressa um certo nervosismo e ansiedade pelo pai do Calvin. Calvin, o que você fez? A imagem contribui para a nossa interpretação. Você observou que são vários recursos utilizados pelo autor para expressar a mensagem? Agora, nós faremos a leitura dessa tirinha do Armandinho. Ela está organizada em 3 cenas e nela participam o Armandinho e a menina Fê.
Além da presença das crianças, nós temos também uma pequena construção de tijolos. A Fê fala assim para o Armandinho: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não, diz Armandinho. Podemos construir pontes. Nessa tirinha, nós observamos o uso das reticências e do ponto de exclamação. A fala da Fê é iniciada no primeiro quadrinho e é interrompida e finalizada no segundo. O uso do ponto de reticências aqui no final da fala, na primeira cena, indica que aquele pensamento não foi concluído. E as reticências no início da segunda cena mostra que aquela fala foi iniciada anteriormente. Não é interessante esse uso das reticências? Além das reticências, nós também observamos o uso do ponto de exclamação. Ele foi empregado tanto na fala da Fê quanto na fala do Armandinho. Podemos construir os maiores muros, disse a Fê. E eu pergunto a você, qual sentimento é reforçado pelo uso desse ponto de exclamação aqui? O que você acha? Muito bem! Se você disse entusiasmo, você acertou. Perceba também pela fisionomia da menina que ela está empolgada. Podemos construir os maiores muros. E o ponto de exclamação que foi utilizado na fala do Armandinho na segunda cena? Muros não. Qual sentimento é reforçado por essa pontuação aqui, nesse contexto? O que você acha? Exatamente, reprovação, porque ele afirma muros não. E na última cena da nossa história, nós temos a fala do Armandinho, podemos construir pontes. E nela, nós percebemos o uso do ponto de exclamação. Então, eu lhe pergunto, qual sentimento é reforçado por esse ponto aqui nesse contexto? O que você acha? Ah, se você disse entusiasmo, você acertou. O menino está se sentindo muito entusiasmado com a ideia de construir pontes. Nossa aula está chegando ao fim e agora é o momento de nós revisitarmos o que aprendemos até aqui. Hoje, nós aprendemos que há pontuação e que alguns recursos, como itálico, negrito, caixa alta, são meios usados para contribuírem com o sentido do texto. Agora é com você. Leia o texto e diga qual o efeito de sentido gerado pelo uso das reticências nas duas primeiras cenas da tirinha do Armandinho. A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Nossa aula termina por aqui. Eu espero que agora você consiga utilizar com mais propriedade os sinais de pontuação. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e vejo você no próximo encontro.